Bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje queremos falar sobre o tema a criação do homem no planeta Terra. É muito importante saber, será que Deus colocou assim à toa? Não. Deus não faz nada sem um propósito. Deus só trabalha com propósito. Ele tem uma finalidade. Se Deus criou o homem aqui no planeta Terra, ele tem uma finalidade, um propósito. E para qual finalidade Deus criou o homem aqui na Terra? Essa resposta ela é importante para que a gente entenda todo o contexto pelo qual o homem vai viver aqui na Terra. E acreditem, é muito mais do que nós achamos, muito além do que nós achamos. Então, eu vou até comentar por alto alguma coisa que já foi dita, mas só para a gente criar um quadro por detrás de tudo isso. Lá em Gênesis 1, 26, 28, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí aquele negócio, Isso mostra um propósito de Deus. Você já viu Deus desistir de algum dos seus propósitos? Uma que ele é onisciente, presciente, ele sabe tudo. Ele sabia que o homem iria cair? Lógico que ele sabia. Então, aquela finalidade perdeu o efeito por causa disso? Não. Ninguém pega Deus de surpresa, sabe? Deus sabe tudo. Deus faz tudo, os seus planos são perfeitos. Tá? Nada está fora do controle de Deus. Então nós precisamos entender isso. Olha, algumas coisas importantes. Primeiro, Deus fez a sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Ele não criou outro ser. Para que eu vou criar? O meu filho é a minha imagem, tá? Então, o que acontece? A minha natureza, eu quero ver no meu filho. Eu criei ele como um ser humano, porque eu sou um ser humano e eu quero ver toda a natureza humana minha dentro dele, se manifestar. Então, Deus colocou a sua natureza no homem, ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Imagine tudo isso que possa estar incluído nessas duas expressões, imagem e semelhança. Nossa imagem, nossa semelhança. Só que a primeira palavra que ele fala a seguir da criação, ele fala, domine. Então Deus criou o homem para quê? Para a finalidade de dominar. Tá? Ele não saiu dominando, ele deu o quê? Um propósito para o homem, dominar sobre todas as coisas, que era o propósito que ele tinha no coração, que o homem dominasse sobre todas essas coisas. O quê? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Tá? A gente tem que entender que a Bíblia sempre fala em linguagens, tá? Que representam outras coisas, como parábolas, tipologias. Então, quando ele fala sobre os peixes do mar, ele pode estar querendo representar algo que existe no mar, tá? As aves dos céus, tá? O gado sobre a terra, o réptil, que se move. Nós vemos que ali em Gênesis nós encontramos a serpente que tentou Adão e Eva, e que eles caíram por causa da serpente. Mas a palavra de Deus em Apocalipse nos dá base para entendermos que isso aqui não é exatamente o que ele está falando, mas é o que representa o que ele está falando. Por exemplo, ele fala sobre o dragão, o diabo, a antiga serpente. Então, essa serpente que está aqui não é uma serpente, é Satanás. É Satanás, tá?
tem outra passagem que fala sobre ferir o calcanhar, né? Tem toda aquela história toda. Então, nós precisamos entender a Bíblia assim. Por isso que nós precisamos de revelação para que possamos compreender. E é importante entendermos isso, porque aqui mostra a intenção original de Deus ao criar o homem. Será que até o final, em Apocalipse, ele mudou a sua vontade? Deus vive mudando de vontade? Eu fiz o homem, não deu certo, agora dizer, não, Deus não é pego de surpresa a ponto de se arrepender de alguma coisa. Deus nunca se arrepende de nada. Ele sabia o que ia acontecer com o homem, mas ele criou o homem com propósito e também não desistiu desse homem e do propósito que ele tem. E o propósito mais claro que tem, além de tratar, dominar sobre peixes do mar, céu, gado, répteis, tá? Então, o que esses itens representam, a coisa mais importante é que ele fala assim, domine sobre toda a terra. Então, o principal propósito de Deus é dominar o que está nesse mundo aqui, que não pertence a ele, mas pertence a Deus, e que ele usurpou, e ele está dominando aqui, e que não é legal, é algo ilegal, e Deus colocou o homem para tratar, tá? De peixes, de aves, de tudo, do gado, da serpente, de tudo isso que está sendo representado aqui, tá? E a principal coisa, por fim, dominar toda a terra. Ele faz questão de falar sobre toda a terra, não é um pedacinho, não é só uma coisinha, não é temporariamente, ele quer essa terra. Talvez o cristão não entenda muito bem dele quer essa terra. O cristão está doido para que Jesus venha, nos arrebate, a gente vai, um novo céu, uma nova terra, sabe? Não é? Mas será que esse novo céu e essa nova terra não é essa terra restaurada? Tirada da mão de Satanás, porque a gente sabe que o mundo já é maligno. Quem domina esse mundo, o que é? É o diabo. O diabo domina isso. Agora, por que Deus colocou o homem aqui? Tá? Para dominar, para tomar essa terra. Tá? Agora, é lógico, sabemos quem é esse dragão, é a antiga serpente. É ele que está dominando, foi ele que foi lá tentar Adão, mas precisa ser dominado. Só que o homem caiu, né? Então, o diabo está dominando essa terra e o homem não conseguiu. Por quê? Desobedeceu o homem. Só tem um jeito de cumprir o propósito de Deus: obedecendo. Sem obediência, nós não vamos nunca cumprir o papel pelo qual nós fomos criados, feitos à sua imagem e semelhança com esse propósito. Tá? Então, quem estava dominando a terra era Satanás e está até hoje. Essa terra ainda não foi dominada por Deus. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, não é isso? Tá? Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. Agora, se a gente for embora daqui, então a gente implanta o reino, depois vai embora, leva o reino, e como é que fica isso aí? Eu não entendi, né? Fica meio sem sentido. Deus vem, manda dominar a terra, a gente domina a terra, depois vai embora. Tá? Tem algumas coisas estranhas, né? Que às vezes a gente não está bem entendida e que a gente ouve e ensinam para nós essas coisas, mas não explicam corretamente. Veja bem, Adão, o homem, foi incumbido de tirar o domínio das mãos da serpente, Satanás, e dominar sobre essa terra. Tá? Mas no final o diabo vai ser lançado no inferno e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Tá? E essa terra? E essa terra era só para dominar sobre Satanás? Ou era para dominar sobre toda essa terra? Ele desistiu desse item de dominar a terra, independentemente se Satanás está aqui dominando ou não? Então basta dominar Satanás, acabou, beleza? E a terra? A gente vai embora, vai para o céu e deixa a terra aqui. Não é isso que a palavra de Deus. Então Deus mudou o propósito. Deus mudou o propósito. E Deus ele não se arrepende de nada. Ele não se arrepende de nada. Se ele falou que ele criou o homem para dominar a terra, ele dominou. Então ele pôs Adão para dominar. O homem, Adão.
Quando Adão pecou, o que ele fez? Mandou o último Adão para dominar. E Jesus veio, tá? E morreu em nosso lugar, pagando os nossos pecados, mas também veio e pisou na cabeça da serpente. Tá? E uma das frases que ele diz para nós hoje é o quê? O que ele fala? Domine sobre todas as coisas. De que forma? Eis que vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões. Aí. Em meu nome, ó, deu poder para o homem poder dominar. Tá? Aí o que acontece? Ele vem depois lá na Terra, no milênio, tal, acabou o milênio, vamos embora, deixa tudo isso aí, vamos desistir disso aí, deixa isso para trás. Ah, me arrependi de ter criado a Terra e vamos para lá, nós vamos para o céu e acabou. Não é bem assim não que a Bíblia fala. Não é bem assim. Desculpa os irmãos que creem assim ou que até ensinam assim, amém. Não se preocupa, sabe? A gente vai crescendo em revelação, tá? Cheio de graça e verdade, mas aos poucos. Então é normal que a gente vá. A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, é que ela está lá e é mal entendida, mal interpretada. Às vezes porque o homem pensa, ele quer entendê-la mentalmente, mas não entende por revelação, pelo Espírito. A palavra é espírito e vida, então se você quer entender a palavra tem que ser pelo espírito, mas quando a gente tenta entender a palavra pela mente, nossa, nós enchemos de um monte de coisas, mas são coisas que não trazem vida, tá? Trazem conhecimento e muitas vezes enganosos, não porque a gente fez por maldade, mas porque é o momento da nossa revelação. Uma criança tem uma revelação da vida e dentro daquilo ali, tadinho, na inocência dela é perfeição e a gente sabe que não é. Quem é mais crescido, tá? Mais entendido da vida, tá? Tem uma vida mais exuberante, como um adulto, entende que a criança é criancice, não é o que a gente fala? Não, isso é criancice. Então tem que ser normal. Todos nós passamos por isso. Isso é um processo. A gente não para de crescer. Graças a Deus. O duro é se nós pararmos de crescer. Tá? Então hoje a gente ensina uma coisa que talvez daqui a algum tempo nós vamos acrescentar mais. Mas nós não podemos inventar uma coisa que é totalmente errada. A gente vai desenvolvendo cada vez mais o conhecimento de Deus. Amém? O primeiro Adão, tá? Não conseguiu executar o propósito de dominar a terra. Por quê? Porque para dominar, Adão precisava comer da árvore da vida. O cristão, ele precisa se alimentar da árvore da vida. Você pensa que mudou alguma coisa? Não. Tá? Só que aquela figura hoje tem uma expressão mais adequada. Quem é a árvore da vida para nós? Jesus. Mas Jesus falou, quem de mim se alimenta por mim viverá. Está aí, ó, ele é a nossa árvore da vida. Tá? E o que nós temos em Cristo? Vida e vida em abundância. Ele fala, eu vim para dar vida em abundância. Tá? A vida zoe, a vida divina, a natureza de Deus. Então, é isso que representa. Tá? Ele veio para isso, para nos dar vida. Como? A árvore da vida existia para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Tá? Por quê? Ela é uma representação, sabe, tipológica de Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Quanto mais nós nos alimentamos dele, mais por ele nós vivemos. Não é isso que a Escritura ensina? Assim como se você come, tá, da outra árvore, do conhecimento do bem e do mal, você adquire o quê? A natureza maligna de Satanás. Não é verdade? Quando eu como o que diz respeito a Cristo, eu estou o quê? Cheio de vida, cada vez mais. Agora, quando eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu tenho o que em mim? A natureza maligna de Satanás. A árvore da vida é Jesus. Eu vejo assim muitos estudiosos que são doidos para encontrar o Jardim do Éden. Será que o Jardim do Éden realmente estava nessa terra? Ou era algo que representava o que haveria de vir? Não estou dizendo que é só uma historinha, não é isso que eu estou falando, não, tá? Mas pode ser que ele estava, mas estava até em outra dimensão, não sei, sabe?
Então, o que interessa não é procurar aonde está o jardim do Éden. Para quê? Para você ir lá comer da árvore da vida? Nós temos Jesus Cristo agora, nós temos Jesus Cristo. Então vamos nos alimentar dele. Ele fala, quem de mim se alimenta. É isso que nós precisamos. Não ficar correndo, saber aonde está. Ah, está lá, deve estar mais ou menos em tal região, está onde é o Iraque hoje, isso. E daí? Eu vou lá para ver o jardim do Éden, a árvore da vida, comer. Ainda que estivesse lá, eu tenho a realidade, aquele é uma figura. Eu tenho a realidade que é Jesus Cristo. Ele é o fruto da vida, ele é a videira verdadeira, percebe? Ele é a videira verdadeira. Ali é uma coisa, tá representando Jesus Cristo, que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é a árvore da vida para nós hoje. Hoje nós temos acesso à árvore da vida. Tá? Mas a diferença é que temos tanto acesso à árvore da vida quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que nós temos que viver pedindo perdão. O problema de Adão é que ele não tinha perdão. Ele não tinha perdão. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. E não tinha perdão. Nós vivemos num momento especial. Tá? Se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas a inclinação para a carne é morte, que é a vida da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a inclinação para o espírito, que é a árvore da vida, onde Jesus está, habita no nosso espírito, nós nos alimentamos da árvore da vida. Então, aquilo é uma tipologia de que nós estamos vivendo, com a diferença de que Adão não teve condições de viver duas, porque isso, quando você se inclina, tanto é que você tem que pedir perdão, porque senão você interrompe e você pode até perder ali a sua salvação. Por isso que nós pedimos perdão para estar sempre tendo acesso à árvore da vida. Tá? O que nos deu de novo acesso à vida, Jesus como vida, foi o que? A sua morte, o perdão dos nossos pecados. Então ele é algo especial. Tá? Se você prestar bem atenção, eu quero ter um estudo sobre isso da oração do Pai Nosso, ele frisa isso. E ele fala, quando orares, né? Tem versões que falam, quando orares, ou seja, toda vez que você orar, isso é importante. Por quê? Primeiro porque se você não tiver perdão dos pecados, tua comunhão está interrompida comigo. Então você tem que pedir perdão, para que nós possamos agora entrar em comunhão. Senão não temos comunhão. Que comunhão tem trevas na luz? Se você está nas trevas, não está na luz. Mas nós podemos sair das trevas a qualquer momento entrando na luz. Tá? Dentro dos seus limites. Tá? Mas isso é outra coisa. Mas é bom entender esse mecanismo de Deus que nos possibilita hoje termos perdão de cada momento que nós cometemos algum pecado, às vezes sem perceber. Tá? E isso, o pecado faz separação entre Deus e o homem, e isso nos afasta de Deus. Eu não quero ser afastado da árvore da vida, como Adão foi. Então, eu tenho acesso, desde que eu utilize o perdão. Então, a salvação significa ter acesso de novo, o perdão dos pecados, tá? E o acesso de novo à árvore da vida. E outra coisa que eu vou falar já. Então, para dominar, Adão precisava comer da árvore da vida, receber a vida incriada e eterna de Deus para capacitá-lo para dominar. Então, a gente tem que entender, Deus cria com essa finalidade, mas como que ele ia dominar Satanás? Como? Ele precisava se alimentar da vida, tá? E tendo essa vida de Deus, tá? Manifesta abundantemente, porque ele veio para nos dar com abundância, você tem poder sobre Satanás. Tanto é que Jesus alcançou e falou, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Então, vê como a coisa está falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então, a Bíblia, a gente tem que saber interpretar ela. É lógico, isso não vem da nossa mente, isso vem da revelação do Espírito Santo a todos nós. Amém? Então, vamos ver como é que fica? Diz Romanos 8, 2 e 3. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Em Jesus existe algo, tá?
que trabalhando em nós, tá, me livra do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma na carne, por quê? A lei não tem o Espírito. A lei não tinha o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica. Então Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, sem ter o pecado, né? Pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8, 2, 3. Paulo é muito profundo nesses detalhes, principalmente sobre essas coisas aí. E a gente precisa ir aprendendo, porque nós temos um contexto, sabe? Eu fico muito pensando assim, porque eu também fui assim muito tempo. Eu sou salvo, se eu tenho Jesus Cristo, então sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. É verdade, é verdade. Assim como eu nasci do meu pai, sabe? Quando eu nasci com a natureza dele, eu nasci como ser humano, ele me deu essa natureza e eu tenho essa natureza, tá? Mas bebezinho, tá? Eu tive que crescer muito para chegar. Hoje eu estou com uns 62 anos. Olha quanto tempo, quanta coisa eu tive que aprender, quanta coisa eu tive que desenvolver nessa minha vida que eu recebi do meu pai humana. Agora, e a vida espiritual que você nasceu de novo? Quanto você já desenvolveu? E não é questão de anos, tá? É questão de se alimentar dela, se encher do Espírito. Essa é a diferença. Por que a palavra fala enchei-vos do Espírito? Tá? E é justamente o que faltou na lamparina das virgens loucas. E são chamadas de loucas, porque eram para se encher, para se alimentar de Cristo. Tá? A palavra é alimento, mas a palavra é Cristo. Só que a letra mata, o Espírito vivifica. Tá? Então, nós temos que ter o Espírito dessa palavra, trabalhando em nós, que é o Espírito Santo agindo, morando, habitando no nosso interior. Aonde? No nosso Espírito. Ele não habita na nossa alma. Pode até se manifestar pela alma e corpo, mas a origem dele vem de dentro para fora, do nosso Espírito atingindo nossa alma e se manifestando no nosso corpo. Tá? É assim que a palavra de Deus mostra. Se nós não tivermos um Espírito, nós não temos comunhão com Ele. A minha comunhão é com o Senhor, tá? Não é na alma, não é na vida humana. Jesus não é humano para ficar. Ele esteve aqui enquanto ele foi humano, ele teve relacionamento humano com os discípulos. Mas hoje ele é Espírito. Então importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Ou seja, importa que o meu relacionamento no dia a dia com ele seja em Espírito e em verdade. Se eu não agir no Espírito, eu não posso tocar o Senhor, que é Espírito. Porque a alma não toca o Espírito, o corpo menos ainda. Entendeu a diferença de Jesus ali com os discípulos? Ele até falou, agora não me toques mais. Né? Pediu para não tocar nele, não podia tocar. Enquanto ele estava no corpo físico, os discípulos conversavam, falavam, brincavam, faziam um monte de coisa com Jesus ali. Tinham liberdade até com muitas coisas ali com Jesus. Mas depois que ele foi santificado, não. Agora ele é Espírito vivificante. Ele se tornou o Espírito vivificante. Então a coisa mudou. O relacionamento agora tem que ser em Espírito. Amém? A gente precisa entender isso. Porque senão, volta a dizer, eu sou salvo, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu já sou salvo, já nasci de novo. Você tem uma vida para crescer, você tem que se encher do Espírito, tá? Você tem que aprender a andar no Espírito, não é isso? Tá? Volta a dizer, andar no Espírito todo mundo fala. Eu posso dizer isso, porque eu achei que anos e anos, até eu era pastor, olha, vou te falar a verdade, quando eu aprendi a andar no Espírito, e se é que eu já aprendi mesmo, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que ele disse que iria me ensinar, na última mensagem eu falei sobre isso, e eu vejo a diferença que faz. Mas será que eu só não deixei de ser bebezinho para ser criança? E ainda preciso ser adolescente, preciso ser jovem, preciso ser ancião? Por que a Bíblia fala em ancião? Porque ela está mostrando que um crescimento e uma profundidade, desenvolvimento daquilo ali.
Então, eu não sei o quanto eu tenho. Eu sei que eu tenho muito mais do que eu achava que tinha antes. Tá? Então é um processo. Talvez você que está falando assim fala, nossa, ele está falando sobre isso, olha, eu já passei isso faz trocentos anos. Amém, eu estou correndo atrás, querido, quero alcançar você também. Tá? Amém. Então, a salvação tornou-se necessária para recolocar o homem na posição original de dominar a terra e mais, e reinar. Ele só pode reinar sobre essa terra se o quê? Dominar. Quando você domina alguma coisa, você começa a reinar em cima daquela situação, do que for que você aprendeu a dominar. Então, é para isso que Deus quer. Para isso que Deus mandou Adão dominar sobre toda a terra. Para que reine. Tá? Eu sei que é muito estranho para alguns irmãos. Tá? É muito estranho. Mas Apocalipse fala que os reinos desse mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Quando? Para toda a eternidade. Tá? Jesus veio o quê? Implantar o milênio. Não foi? Onde ele vai instaurar o reino dele. E depois ele vai embora? Uma que eu não consigo ver onde está escrito isso. Sinceramente, não consigo ver se em algum lugar da Bíblia diz. Tá? Porque eu leio Apocalipse, principalmente os últimos capítulos de Apocalipse, e fala lá que a nova Jerusalém desce do céu, tá? E não mostra voltando. Justamente veio porque para estabelecer um domínio de Deus sobre essa terra. Tá? Eu sei que choca. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, mas o homem está querendo ir para o céu e Deus está querendo vir dominar a terra, reinar sobre a terra. Amém. Tá? Então faz parte, a gente vai crescendo e vai entendendo, não tem problema. Tá? É importante que você seja salvo. A primeira coisa é ser salvo. Agora, aprenda a andar no Espírito e aprenda a se encher dele. Quanto mais você anda no Espírito, mais você enche da presença dele. E isso vai te transformando de glória em glória. Tá? Até a total imagem dele. Tá? A imagem de Deus. Então, olha quantas coisas que a gente tem que fazer. Agora, quantos anos de crente você já tem? Quantos anos de vida ainda você tem? Será que dá tempo suficiente para tudo isso? Será que a gente faz isso assim? Ó? Acabou? Não. Então, não andeis ansioso por coisa. Apresente todas as suas coisas diante de Deus e busca Ele. Busca, porque Ele fala, quem me busca achará. Mas você já não é salvo? Eu já achei Jesus, eu sou salvo. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando de algo muito mais profundo. Tá? Então, não andais ansiosos pelas coisas deste mundo. Não andais. Tá? É tão interessante porque as pessoas estão buscando aqui, mas querem ir para o céu. Querem ter uma vida, diz eles, né, usada uma terminologia que é errada, né, vida abundante financeiramente e tal. Me diz uma coisa, para que você quer dinheiro? Para vestir boas roupas. Para que você quer dinheiro? Para correr atrás dessas coisas, viajar, passear, sabe, conhecer outro país, isso. O que vai acrescentar isso de galardão para você? Agora, o tempo que você vai usar para ganhar o dinheiro e depois para gastar o dinheiro naqueles prazeres desta vida, tá? Vai competir com o tempo que você precisava para estar investindo, buscando, orando em língua, jejuando, tá? O dinheiro não te leva a isso, não. Tá? Não te leva. Jejuar, não. Ele te leva a beber, comer, se divertir. Isso, percebe? Isso é tudo para nossa alma. Tá? Que adianta amar a sua vida e perdê-la, não é isso? Quem aborrece a sua alma, a sua vida, preservá-la para a vida eterna. Mas não, nós queremos amar, saciar toda a alma. A alma é enganosa, cuidado.
ela vai te levar para o outro lado. Aí quando você vê, o Senhor chegou, e agora? Eita, com a lamparina vazia, não tem azeite, porque em vez de eu gastar meu tempo me enchendo do Espírito, eu fiquei me enchendo. Olha só, dá uma olhada no meu Facebook. Nossa, o que eu tenho de foto, que eu tive em tal lugar, que eu tive no outro, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Só não vai ter lá foto mostrando que você estava se enchendo do Espírito. E agora? Entende o desespero das virgens loucas? Perderam o casamento, perderam a oportunidade que talvez vamos dizer assim, os habitantes do reino de Deus têm a oportunidade de se tornar um só com Jesus. A noiva de Cristo, se casar, ele diz que o homem e a mulher se tornam uma só. Então é isso que vai acontecer, vai se tornar um só. Vai perder as oportunidades por besteira. E o Facebook, vai ter Facebook no céu? Para as pessoas verem quando você estava na terra, o que você estava fazendo? Vaidade das vaidades, né? Então, cuidado com isso, sabe? Tudo bem, não tem que colocar, mas tem gente que põe para mostrar para os outros, sabe? Para quê? Tá? Para que isso? Tá? Tem alguma coisa errada? Não. O errado é você não estar buscando a Deus em vez disso. Tá? Vai custar. Quando chegou na hora lá, as virgens loucas correram lá e pediram para as virgens prudentes, me dá um pouco de azeite, que acabou o meu azeite. Sabe o que ela falou? As virgens prudentes falaram para as virgens loucas, ide e comprai. Sabe o que significa? Tem um preço a pagar. O preço a pagar é a gente deixar um monte de coisas nessa vida para poder se encher do Espírito. Ou você agrada a alma ou agrada o Espírito, ó. Tá? A alma tem que se sujeitar ao Espírito, não o Espírito tem que se sujeitar. Uma que ele não se sujeita. Ou seja, para você se sujeitar à alma, você saiu do Espírito. Então está acontecendo isso aí, sabe? Está acontecendo isso. Você está se afastando do Espírito. Ao invés de enchê-lo, você está ainda se esvaziando. Que perigo, gente, que perigo, um perigo muito grande. Temos que tomar cuidado com isso. Romanos 5,17 diz assim, eu falei, né, dominar a terra e reinar. Olha só, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aonde nós vamos reinar isso? Aonde nós vamos reinar isso? Entendeu? Jesus desce para reinar, para implantar o milênio, o reino dele sobre essa terra, para depois ir abandonar. É só para enxotar o diabo, tá? Mandar ele para o inferno, tá? Depois no lago de fogo, tá? Agora acabou, vamos embora dessa terra que eu já estou cansado. Ô meu Pai do céu, não é isso não. O propósito de Deus lá em Gênesis acabou? Acabou? Jesus veio só para te salvar? Não. Se você entender as Escrituras, salvar é te colocar na posição que Adão já estava. Tá? Ele tinha um espírito onde o Senhor falava com ele. Mas o que acontece? Ele foi se inclinar para o conhecimento do bem. Tá? Eu te falei sobre isso, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é enganosa, então a gente usa coisas que não tem nada demais fazer isso, fazer aquilo. O problema é que aquilo que você está deixando de fazer que era necessário. Esse é o mal, esse é o engano do diabo. Tá? Ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele não te mata, ele tenta roubar. Tá? Ele tenta te destruir. Agora, se ele puder, ele te mata também. Só que ele não vem assim e fala, eu sou o diabo, eu estou enganando você e você não vai se encher do azeite de Cristo e você vai ficar ocupado com as coisas que eu estou te distraindo. Ele não vai fazer isso, querido. Mas a palavra de Deus nos revela, né? Amém? Olha Êxodo 15:18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. E se for aqui? Nessa terra, porque ele é Adão, ele não é Adão, o Adão não foi criado com o propósito de dominar a terra. O primeiro falhou, mas ele fez questão. Jesus simplesmente podia vir para salvar, não, mas ele veio como Adão,
Não vai ter outro? Ele é o último Adão. Percebe por que ele tinha que ser chamado de Adão? Por quê? Porque Adão tem uma incumbência: dominar sobre a terra. Por coisas todas, como é que se domina? Por todas as coisas debaixo dos seus pés. Tá? Ter domínio sobre aquilo. E quando você tem domínio, você reina. Tá? E diz a palavra de Deus lá em Apocalipse que os reinos deste mundo serão do Senhor Jesus Cristo. Essa terra, é só você olhar do lado. Ela tem diabo para tudo quanto é lado. Tem a pintura do diabo em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é, às vezes, pessoas, né? Você só vê o maligno em tudo que você vê. Você vê na política, vê na televisão, vê em tudo. Na rua, onde você passa, você vê as pessoas que servem o diabo. E daí? E ele vai embora e largar essa terra? Ele criou essa terra para dominar. E criou o homem com esse propósito, para dominar. Então o propósito de Deus, antes de criar o homem, já era dominar a terra. Tá? E para isso ele criou o homem, para que cumprisse o propósito dele, de dominar. Ele não cumpriu, tá? Mas é Adão que tem que cumprir o propósito de dominar a terra. Então vem o quê? Vem Jesus Cristo como último Adão. E venceu. Glória a Deus. Amém? Deixa eu dar continuidade aqui. Eu não sei até onde vou, porque eu não quero também ser muito longo. Mas isso aqui é uma introdução para que a gente possa entender. Alguma coisa. Eu pretendo logo estar falando sobre tabernáculo. Tá? E o que me chama a atenção deixa eu colocar aqui. Tá? Em João 14, fez assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. Aí você pergunta, o que tem isso a ver com isso? Tá? O importante é que aquele verbo se fez carne e habitou. Esse habitou, no original grego, sabe o que significa? A tradução correta, ao pé da letra, seria isso. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus veio como um tabernáculo. Aí nós vamos, quando a gente estudar sobre o tabernáculo, ver o que tudo aquilo ali representa. Aquilo também é uma tipologia. Existiu, não tenha dúvida, tá? Mas tem algo a ver com uma outra realidade. Aquilo aí também é um tipo, tá? E todos aqueles utensílios, né? É tanto detalhe disso, daquilo, e a cerca tem isso, é coberta daquilo, é feita daquilo, e isso, tem que a madeira tem que ser de acácia. Por que tudo isso? Porque Deus não habita em qualquer lugar. Você é tabernáculo de Deus? Se você é tabernáculo de Deus, você tem que cumprir tudo aquilo, senão Deus não habita. Um tabernáculo estranho não, tá? Jesus veio como prova disso. Ele tabernaculou. Deus habitava nele. O Espírito Santo desceu ele em forma de pomba, tá? Mas por que eles estavam aquilo ali é que nós vamos estudar tudo isso e ver detalhadamente a importância do que tem isso na prática do nosso dia a dia. Amém? Olha Daniel 7, 25, 27. Olha o que ele diz. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só, isso é o anticristo. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, a segunda metade da grande tribulação. Gente, presta atenção. As virgens loucas são puras, são lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, só não estavam cheias do Espírito. E essa é a diferença para ser noiva de Cristo. Então eles não puderam ir para a noiva de Cristo. Mas depois Jesus volta. Tá? Ele volta para implantar o reino dele. Tá? Só que acontece uma coisa, nesses 3 anos e meio, os crentes que ficar, o anticristo vai estar ali dominando.
ele vai perseguir os cristãos. Ele vai falar, ou você nega a Jesus, tá? Ou colocando a marca da besta na tua mão, ou então você é degolado. Pensa nisso, cristão. Eu não quero ser degolado, não. Não quero nem passar por essa prova. Faço questão de não passar, de ser arrebatado antes. Mas tem um preço, lembra? Para comprar o azeite, para se encher do azeite, se encher do espírito, tem um preço. Porque você deixa de fazer um monte de coisa nessa vida, porque o teu tempo é se preparar para o próximo. Para toda a eternidade. Vai fazer diferença muito grande e não é por pouco tempo, é só pela eternidade futura. Loucura, né? Uma loucura. Mas olha só, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Agora diz, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, olha só, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Vai ser dado a nós. Vai ser dado a nós. Tá? Por quê? Porque Cristo vem. E tudo será entregue. E aquilo que eu te falei. Você vê a Jerusalém descendo o céu. Depois não vê mais ela subindo, não. Ah, mas a gente subentende. Tudo bem, você quer subentender? É vontade, tá? Eu respeito, tá? Eu também subentendi muitos anos, tá? Mas hoje eu entendo, tá? Que é o que está escrito. E o seu reino será um reino eterno. Quer dizer, olha só. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, debaixo, não é lá no céu não, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, tá? E o que significa isso? O seu reino será um reino eterno. Esse reino que vai ser dado para nós aqui na terra será eterno. E todos os domínios, ó a palavra aí, domínios, que é para a gente dominar, o servirão e lhe obedecerão. Gente, vamos riscar Daniel e Apocalipse, que ele está falando alguma coisa que não é o que a gente aprendeu ou crê. Tá? Então, tá aí. Daniel 7, 25 e 27. Vai ler isso aí, você vai ver que está falando da última semana de Daniel, a 70ª semana, e o que vai acontecer depois daquilo. Ali vai acontecer o arrebatamento, depois vai acontecer, depois por fim Jesus vir, estabelecer o reino. Ó, por que ele vem estabelecer o reino? Ele vem acabar com o domínio de Satanás, por isso que ali depois ele vai ser lançado no inferno, depois no lago de fogo, e nós reinaremos eternamente. Está escrito aqui, será um reino eterno, e todos os domínios o servirão. Não é os domínios da terra, os domínios daqui, e lhe obedecerão. Tá? Ali vai se cumprir o que Deus quer em Gênesis 1. Domine, pois, o homem sobre todas as coisas. Domínio sobre toda a terra. E Jesus veio como um homem, porque o primeiro homem, Adão, não conseguiu, e ele teve que vir como homem, o último Adão, tanto para morrer por nós, como estabelecer esse reino. Amém? Por isso Jesus veio como homem, o último Adão, para que seja cumprido o propósito de Deus de dominar essa terra. Deus tem planos para ela. Aí entende por que Deus poderia vir de qualquer outra maneira? Porque a Bíblia fala que ele veio como último Adão. Por que ele veio como Adão? Por que veio chamar ele de Adão? Porque Adão tem o quê? O destino de cumprir a vontade de Deus, que é dominar sobre toda a terra. Tá? E ele veio como Adão para cumprir isso. Ele se une com o homem e agora, junto com o homem, vai reinar eternamente. Por que Deus ama tanto essa terra? Por que Deus tem... sabe, desejo por ela? Não sei. Sabe? Aí a gente pode viajar. Será que outros planetas também não vai acontecer outras coisas de Deus? Deus é eterno.
Para que tanto planeta vazio? Para quê? Capricho? Sabe? Ou ele vai... Não sei. Tá? Aí eu estou viajando, tá? Peço perdão, tá? Estou falando fora da palavra. Estou só supondo. Agora, o que está na palavra é isso, tá? A maior curiosidade que se tem é onde fica o Jardim do Éden. Já pensaram nisso? Como o pessoal tem tanta coisa, né? Para que essa preocupação? O Jardim do Éden está aqui dentro de mim, tá? No espírito eu tenho a árvore da vida e dentro do meu corpo eu tenho a carne do pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu aqui no meio, a alma, tá? Meu ego, eu, ou me inclino para o espírito ou me inclino para a carne. Amém? Então, para que essa comunhão para que essa comunhão existisse, foi necessário o fôlego de vida permitindo ao homem ter um espírito, onde pudesse ter comunhão com Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu esse espírito, perdeu essa comunhão, impossibilitando essa comunhão. O homem morreu para Deus. Por quê? Ele perdeu a sua ligação. Sem o Espírito, nós não temos nada com Deus, não temos ligação alguma. O novo nascimento, ou seja, a vida espiritual que nasceu dentro de nós, que é o novo Espírito, né? Nós nascemos em novidade de vida, andamos em novidade de vida, é essa vida que tem comunhão com Deus. Amém? O homem morreu para Deus quando ele pecou. Precisa nascer de novo espiritualmente, tá? Que é o novo nascimento. Nossa comunhão com Deus só existe baseada no Espírito. No Jardim do Éden, o homem podia ter comunhão porque ele tinha um Espírito. Ele recebeu um fôlego de vida, sabe? Ele só precisava continuar agora se alimentando. Esse fôlego de vida é como se ele vivesse espiritualmente, porque nem quando nós nascemos de novo. Só que ele não tinha pecado, mas ele recebeu para ter comunhão com Deus. Senão ele não podia falar com Deus, nem Deus falar com ele. Esse é o nosso relacionamento. Aí o cristão pergunta, mas quando eu sei como é que eu estou no Espírito ou não? Quando você estiver no Espírito, uma vez que você estiver no Espírito, você vai saber todas as vezes que você não está no Espírito. Então, na dúvida, peça a Deus. Eu achei que eu andava no Espírito. Fazendo o quê? Cumprindo, servindo na igreja. Eu fui professor de escola dominical, eu fui superintendente de seminário. Mas quando eu tive essa experiência, eu falei, meu Pai do céu, eu não vou falar que eu não sabia nada, mas agora eu não tenho conhecimento, eu tenho vida. Eu tenho vida, é a vida de Deus que habita em mim. Essa vida que é eterna, que habita em mim. E porque ela está em mim, eu também me torno eterno. Enquanto eu estiver nele, se algum dia eu sair dele, a vida eterna é dele. Eu vou de como fala? De carona. Estou indo de carona. Eu vou viver eternamente porque eu estou de carona em Jesus, que é a vida eterna. Agora, sai dele. Você não tem nada de eternidade. Então, mantenha a sua eternidade em Cristo Jesus. Nunca se afastando dele. Sempre na comunhão do Espírito. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem. Deus abençoe. Amém.